Os filhos gêmeos do milionário viúvo não comiam nada, até que a nova babá fez algo inesperado e mudou a vida deles para sempre. A casa de Daniel era enorme, com muros altos e um portão automatizado que rangia quando abria, anunciando a chegada de quem entrasse. O jardim era impecável, cada planta parecia escolhida para mostrar que ali vivia alguém que tinha dinheiro de sobra. Apesar do luxo, havia um silêncio estranho no ar, como se o barulho fosse proibido naquele lugar. Logo que a babá chegava, uma atmosfera pesada os envolvia. Daniel, o pai viúvo, era alto, com a expressão cansada de quem vive com o peso de 3 pessoas nas costas. Ele sempre andava rápido pelos corredores da casa, fazendo movimentos bruscos com os olhos desviando para as portas atrás das quais seus filhos, os gêmeos Lucas e Luna, se escondiam. As crianças tinham 8 anos, um garoto e uma garota, idênticos nos traços. Mas nenhum sorriso aparecia naquele rosto igual. Quando estavam juntos, sentavam lado a lado nas cadeiras gigantes da mesa de jantar, cheias de pratos coloridos que ninguém tocava. Desde que a mãe deles havia falecido há quase 2 anos, a alimentação sumiu da rotina deles. Refeições viravam cenas de tensão, como se a comida fosse um objeto estranho demais para tocar. Lucas girava o garfo no prato, enquanto Luna batucava com a colher na borda como se a qualquer momento pudessem soltar um grito, mas nunca soltavam. Os olhos das crianças não tinham alegria, e mesmo quando Daniel entrava na sala de jantar, tentando chamar a atenção deles com um tom firme, e até um pouco de humor bobo não adiantava. Ele dizia coisas como: "Olha quem chegou com o suco favorito de vocês", e colocava o copo com cerquinha de morango perto deles. Eles pegavam o copo, olhavam com curiosidade estranha, mas não bebiam nada. Por dentro, Daniel ia se enfraquecendo. Era como se aquele palácio tivesse se transformado em prisão. No quarto dos gêmeos havia brinquedos espalhados, como se a vida tivesse parado ali. Carrinhos, bonecas, quebra-cabeças, mas nada era usado. E o que mais chamava a atenção era o armário pequeno que Lucas ficava encarando antes de dormir. E Luna ajeitava o cabelo enquanto o olhava também. Ninguém sabia o que acontecia ali, mas dava medo só de pensar que algo tinha parado a infância deles no tempo. As paredes eram decoradas com fotos novamente vibrantes, de uma família que parecia feliz. Daniel parecia sempre olhar para aquela foto como se quisesse afundar mais fundo naquele momento. No corredor da mansão havia um cheiro constante de comida pronta, mas ninguém comia. Eram testados diferentes chefes, nutricionistas, médicos, mas nenhum ingrediente parecia funcionar. Todos desistiam rápido, com cara de derrota. A governanta, Dona Teresa, tomava conta da rotina e explicava que ali só seguia ordem. Ela nunca levantava a voz, mas comandava tudo com o olhar, organizando pratos desde cedo, dicas de dieta, medição de calorias, substituição de comida por pastilha. Ainda assim, aquela casa era silenciosa como cemitério em dia de chuva. Quando o relógio marcava 18 horas, tudo parecia desacelerar. Daniel reunia as crianças na mesa como se fosse um ritual, mas Lucas soltava a cadeira e corria. E Luna saía andando devagar, olhando para trás como se esperasse alguém atrás deles. Depois a casa ficava completamente vazia, só com o barulho do vento batendo nas janelas grandonas. A luz se apagava e os quadros de paisagens ficavam escuros, e nem o barulho do portão pela manhã conseguia trazer vida de volta. Os quartos ficavam escuros mesmo com as luzes acesas. Um pediatra citado por Teresa dizia que era 0 apetite e possível bloqueio emocional. Sem remédio, sem terapia, sem nada parecia funcionar. E isso deixava Daniel sem reação. Ele fechava os punhos, respirava fundo e batia a porta de um quarto, saindo firme pelos corredores. Mas toda vez ele voltava, com olhos cansados, e ficava horas sentado no chão do quarto dos gêmeos, segurando a mão de cada um, balbuciando brincadeiras antigas que ninguém mais conseguia entender. Ele improvisava vozes, tentava cantar, dava palhaçadas para dividir o silêncio, mas nada funcionava. A noite chegava com as luzes dos lustres apagando primeiro lá em cima, depois lá embaixo, e a casa silenciava de vez. A única vida que parecia existir era o som fraco de passos de Daniel pelo piso de madeira,
como alguém vagando em casa que não reconhece mais como sua. Aquela mansão com móveis caros, quadros caros e corredores impecáveis estava parada, esperando por algo que não sabia mais como trazer. E ali, naquele silêncio que doía no peito de todo mundo, era só uma questão de tempo até uma mudança acontecer. Os currículos chegavam todos os dias. Alguns eram impressos em papel grosso, outros por e-mail, cheios de certificados, selos, dourados, experiências internacionais e até cartas de recomendação em inglês. Todos os dias Dona Teresa fazia uma pilha com os melhores e levava para Daniel escolher. Ele não lia nenhum, só perguntava uma coisa: tem paciência? Se a resposta fosse sim, ele aceitava uma entrevista. Se a resposta fosse cheia de orgulho e palavras bonitas demais, nem perdia tempo. Já tinham passado mais de 20 babás pela mansão. Umas duravam 2 dias, outras, 1 semana. Algumas nem conseguiam completar a primeira noite. Tinha babá que chorava trancada no banheiro, outras que levantavam a voz achando que com gritos se fazia criança obedecer. Não funcionava. Tinha uma que tentou usar vídeos de meditação. Outra levou os próprios filhos achando que eles iam ajudar os gêmeos a se abrirem. Nada dava certo. As crianças não se aproximavam de ninguém, nem mesmo dos que pareciam legais. Elas simplesmente fechavam o corpo, viravam o rosto e seguiam em silêncio. Uma delas, a Darlene, dizia que Lucas ficava encarando o relógio como se estivesse esperando alguma coisa. Disse também que sentiu calafrios no corredor. Outra, de nome Fabiana, jurava que ouviu passos no quarto mesmo estando sozinha com Luna. Quando contou isso para Dona Teresa, a mulher apenas respondeu com uma cara fria: é impressão sua, a casa é grande, faz barulho mesmo. Mesmo com salário alto, carro da casa, quarto privativo e tudo mais, as candidatas iam embora. Algumas saíam sem nem pegar o dinheiro dos dias trabalhados. Uma deixou a mala na garagem e fugiu no meio da noite. Daniel começou a perder a paciência. Ele dizia para Teresa parar de filtrar tanto, que ele mesmo ia escolher. Pegou o notebook, entrou num site de vagas e começou a marcar entrevistas. Foi aí que apareceram algumas figuras bem diferentes. Teve uma moça chamada Lúcia que dizia conversar com espíritos e que podia tentar uma abordagem transcendental com as crianças. Daniel agradeceu e disse que não era o caso. Depois veio um senhor de mais de 60 anos, dizendo que tinha criado 8 netos e podia dar conta. Fácil. Ficou 2 horas e saiu dizendo que Lucas tinha um olhar que atravessava a alma. Dona Teresa anotava tudo em uma prancheta. Nome, tempo de permanência, motivo da saída. A lista parecia um registro de fracassos. E a cada novo nome, Daniel sentia que estava ainda mais longe de resolver a situação. Teve uma candidata que, ao ver os pratos postos na mesa, cheios e intocados, disse que achava que as crianças estavam mimadas e que com um corretivo leve, tudo se resolvia. Foi escoltada para fora da casa no mesmo minuto. O clima da casa era tão carregado que até os entregadores evitavam entrar. Deixavam as compras no portão e saíam rápido. Um dos jardineiros pediu para não trabalhar mais no turno da noite. Disse que escutava sons vindo do quarto das crianças mesmo quando elas estavam com o pai. Nada era comprovado, mas todo mundo sentia que tinha algo errado ali. E no meio de tudo isso, Daniel começava a se sentir cercado. Cercado por olhares desconfiados, por tentativas falhas e pela sensação de que talvez seus filhos nunca mais seriam os mesmos. Uma tarde, cansado de tudo, ele jogou a pilha de currículos no chão e gritou do escritório com a porta aberta: chega! Eu só quero alguém que fique, alguém que não desista. O som ecoou pela casa. Lucas ouviu e não reagiu. Luna parou de mexer no brinquedo por 2 segundos, mas também ficou em silêncio. Dona Teresa ouviu e não disse nada. Pegou uma vassoura e começou a varrer os papéis como se fossem folhas secas. O que ninguém sabia é que, naquela mesma noite, um novo currículo chegaria. Não por site, nem por indicação. Um envelope amassado, com uma letra feia e sem muitos detalhes. Só dizia: me chamo Marina. Tenho experiência. Sou simples, mas não desisto fácil.
Dona Teresa quase não mostrou. Quase jogou fora. Mas algo naquilo chamou a atenção dela. Talvez fosse o "não desisto fácil". Talvez fosse só o fato de a lista de opções ter acabado. Seja como for, ela colocou o envelope sobre a mesa de Daniel. E foi nesse momento, nesse detalhe pequeno, que tudo começou a mudar. O carro da Marina parou na frente da mansão pouco antes das 7 da manhã. Era um carro simples, barulhento, com algumas batidas na porta do passageiro. Ela desceu com uma bolsa no ombro, calça jeans surrada e uma camiseta branca que parecia ter sido passada correndo. O cabelo preso de qualquer jeito e o olhar firme. Não olhou para casa como quem se impressiona. Só ajeitou a alça da bolsa no ombro e caminhou até o portão. Dona Teresa a recebeu com aquela cara que não muda. Só disse: "O senhor Daniel ainda está se arrumando, siga-me." E saiu andando. Marina não respondeu. Só foi atrás. Entrou na casa sem olhar para os lados. Não ficou de boca aberta com o tamanho do lustre nem com os quadros gigantes. Ela só pisava firme, como quem já estava acostumada a não ser bem recebida. Sentaram ela numa sala enorme que mais parecia sala de hotel. O sofá era tão grande que ela se perdeu nele. Dona Teresa saiu e ficou tudo em silêncio. Marina ficou ali parada, olhando para frente. Não mexeu no celular, não ficou tentando disfarçar o nervosismo. Ela estava calma, como quem já viveu coisa pior. Alguns minutos depois, Daniel apareceu. Camisa aberta até o peito, cabelo bagunçado e o café na mão. Parou na porta, olhou para Marina e pareceu meio confuso. Esperava outra coisa, talvez. Marina levantou e deu um sorriso meio sem graça. "Sou eu, Marina." Ele não respondeu. Só apontou com a cabeça para a cadeira em frente à mesa e sentou. Pegou um papel qualquer, sem nem olhar direito. "Você sabe no que está se metendo?" Perguntou direto. Ela olhou para ele e respondeu na mesma hora: "Não, mas eu sei lidar com criança difícil, e com adulto cansado também." Daniel soltou um riso curto e balançou a cabeça. "Todo mundo diz isso." Marina cruzou os braços, sem perder o olhar firme. "A diferença é que eu não vou sair correndo." Os dois ficaram em silêncio por uns segundos. Não foi um silêncio tenso, foi um silêncio de gente cansada. Aí Daniel levantou, falou: "Vou te apresentar para eles." E saiu, andando. Marina foi atrás. Subiram a escada, passaram por um corredor longo com quadros de família e cheiro de lavanda. Pararam na porta do quarto dos gêmeos. Daniel respirou fundo e bateu na porta com o nó dos dedos. "Lucas, Luna, venham conhecer a Marina." Ninguém respondeu. Ele abriu a porta devagar. As crianças estavam sentadas no chão, cada um com um brinquedo na mão. Não levantaram, não olharam, não falaram nada. Marina entrou, parou ali perto deles e não disse nada também. Só se agachou. Ficou no nível deles, sem invadir o espaço. Deu uma olhada geral no quarto, nos detalhes, nos brinquedos organizados demais, nos livros sem marca de uso, nas janelas fechadas. Parecia mais um lugar de exposição do que de criança. Lucas olhou de canto de olho, depois voltou a olhar para o brinquedo. Luna apertou uma boneca contra o peito e suspirou baixinho. Marina sorriu, sem forçar. "Oi." Foi só isso. "Oi." Não tentou puxar papo, nem inventou voz engraçada. Só deixou o oi ali no ar. Daniel observava da porta com a testa franzida. Marina se levantou, olhou para ele e falou: "Tá bom se eu ficar aqui hoje o dia todo? Só pra eles me verem por perto?" Ele respondeu com um gesto vago, como se dissesse tanto faz. E saiu. Marina fechou a porta devagar. Sentou no chão, perto, mas não muito perto. Pegou da bolsa um pacote de biscoito e começou a comer. Sem oferecer, sem falar nada, apenas comendo como quem tá num piquenique. Lucas olhou de novo. Luna fungou. Marina pegou outro biscoito, colocou no chão bem devagar entre ela e as crianças. Depois voltou a comer o dela. Ficou assim, sem pressa, sem pressão. O tempo passou, o sol mudou de lado e Dona Teresa apareceu para avisar do almoço. Marina saiu do quarto com calma, ajeitou a camiseta e desceu. Na cozinha, Daniel estava sentado, olhando para o prato cheio que ele sabia que ninguém ia comer.
Quando viu Marina, levantou uma sobrancelha. E aí? Marina deu de ombros. Eles me viram. Amanhã talvez falem comigo. Dona Teresa torceu o nariz. Eles não falam com ninguém. Marina pegou um copo d'água, bebeu tudo de uma vez e disse: amanhã é outro dia. Daniel ficou olhando para ela com um ar meio curioso. Não era uma babá como as outras. Não tentava agradar, não se fazia de forte, mas também não parecia abalada. Era como se ela já tivesse passado por muita coisa e soubesse que apressar qualquer passo ali ia ser um erro. E pela primeira vez em muito tempo, naquela casa silenciosa, alguém estava disposta a ficar quieta e escutar. A casa começou a escurecer devagar. As luzes dos cômodos iam apagando aos poucos, uma de cada vez, como se estivessem se preparando para dormir também. Dona Teresa terminou de limpar a cozinha e subiu sem dar boa noite. Daniel entrou no escritório com um copo de uísque na mão e fechou a porta. E os gêmeos? Bem, os gêmeos já estavam no quarto, encolhidos nos cantos opostos, cada um no seu colchão, como se quisessem se esconder até do próprio sono. Marina estava sentada numa cadeira de canto, com uma manta fina no colo. Não tinha televisão, não tinha barulho, não tinha nem o som dos carros da rua. Só aquele silêncio gelado que parecia se arrastar pelos corredores. Ela passou o dia todo ali por perto, sem forçar nada, só observando. Agora, na primeira noite, decidiu que ia fazer o mesmo. Não era hora de inventar historinha para dormir, nem de prometer que tudo ia melhorar. Só ficaria ali, do jeito dela. O quarto era grande demais. A luz do abajur criava sombras esquisitas nas paredes. E Marina notava como os dois piscavam pouco, como se tivessem medo de fechar os olhos. Lucas estava com o olhar fixo na porta do armário. Luna deitada de lado, agarrada numa boneca velha que parecia ter sido mordida. Nenhum dos dois puxou conversa, mas Marina também não tentou começar. Ela ficou ali, ajeitando a manta nas pernas, olhando para o chão, quieta. De vez em quando bocejava bem alto de propósito, só para ver se eles reagiam. Não reagiram. Quando o relógio marcou 22 horas, ela viu Luna ajeitar a cabeça no travesseiro, virar para o lado oposto e encolher as pernas. Lucas, por outro lado, continuava, acordado, olhando fixo para frente. Marina cochilou por uns minutos e acordou assustada com um barulho. Era fraco, tipo um arrastar de pano pelo chão. Abriu os olhos devagar. Lucas estava em pé, andando até o armário. Ele parou, encostou a testa na porta de madeira e ficou ali sem falar nada. Marina não se mexeu. Fingiu que ainda dormia. Mas de canto de olho, observava. Ele encostou a mão no puxador, não abriu, só ficou parado. Depois de alguns segundos, voltou para o colchão e deitou de novo. Marina esperou mais um pouco antes de se levantar e pegar um cobertor extra. Caminhou devagar até ele, agachou, cobriu o corpo pequeno e sussurrou bem baixinho. Tá frio, né? Lucas não respondeu, mas piscou devagar. Foi a única resposta que ela teve. Voltou para a cadeira e ficou acordada mais um tempo, prestando atenção nos sons da casa. Um estalo na escada, o vento batendo fraco na janela, um relógio marcando os minutos no andar de baixo. Era tudo muito parado, muito quieto. Mas Marina tinha experiência com silêncio. Vinha de uma casa com muita gente, onde grito e briga eram comuns. Aprendeu a observar desde nova, porque se falasse na hora errada, apanhava. Então ela sabia bem como era viver no medo. E aqueles dois ali, mesmo sem dizer uma palavra, deixavam claro que estavam com medo o tempo todo. Quase 2 da manhã, Marina levantou, foi até o banheiro e jogou um pouco de água no rosto. Quando voltou, Luna estava sentada na cama, assustada, a boneca no colo. Marina não falou nada, foi até ela e sentou do lado. Luna encostou o ombro, mas ainda sem olhar no rosto dela. Ficaram assim por uns minutos. Depois a menina se deitou de novo sem falar nada. Marina ajeitou a coberta e ficou sentada ali, até ver que os olhos dela fecharam de verdade. O rosto ainda estava tenso, mas agora parecia estar sonhando. Voltou, para a cadeira, suspirou e olhou para cima.
Era só a primeira noite, mas parecia que aquela casa tinha semanas de silêncio acumulado. Quando amanheceu, Marina não se mexeu. Ficou esperando o som da porta da cozinha se abrir, o barulho dos talheres sendo organizados, os passos de Dona Teresa indo e vindo com o café da manhã. Lucas foi o primeiro a se mexer. Sentou na cama e ficou olhando para Marina como se tentasse entender por que ela ainda estava ali. Depois, sem dizer nada, deitou de novo. Luna se virou para o outro lado e puxou a coberta até o nariz. A manhã começou sem grandes mudanças, mas com algo diferente no ar. Não era barulho, não era sorriso. Era só o fato de Marina continuar, ali, sentada, esperando. Como se dissesse com o corpo inteiro: não tô com pressa, eu aguento. Marina acordou antes de todo mundo. Tinha dormido sentada de novo, com o corpo todo dolorido, mas nem reclamou. Se espreguiçou devagar, pegou o elástico do bolso e prendeu o cabelo de qualquer jeito. O quarto ainda estava escuro, com uma luz meio azul entrando pela fresta da cortina. Os dois ainda dormiam, cada um do seu lado. Marina ficou mais uns minutos, sentada, só observando. Tinha um jeito dela de olhar que não era curioso nem invasivo. Era de quem tenta entender. Ela reparava nas cobertas, nos objetos em cima da cômoda, na forma como Luna abraçava a boneca até amassar o rosto contra ela. Em como Lucas mantinha o braço jogado para fora do colchão como se esperasse alguém puxar. Quando os dois começaram a acordar, Marina já estava em pé. Não fez barulho. Só abriu um pouco a cortina, deixou o sol entrar e foi até o banheiro. Quando voltou, viu Luna em pé no meio do quarto, olhando para ela como se esperasse alguma ordem. Mas Marina só disse bom dia e saiu. Desceu as escadas sem pressa. Na cozinha, Dona Teresa já preparava a mesa. Pratos limpos, talheres alinhados, copos de suco que pareciam feitos para comercial. Marina ficou olhando. Aquilo tudo era bonito, mas não era comida de criança. Era comida de hotel. Tudo muito impecável, sem cheiro de verdade. Ela chegou perto e perguntou: quem cozinha aqui? Teresa olhou sem expressão. Temos um chefe que prepara o cardápio. Os alimentos são orgânicos. Tudo muito controlado. Marina assentiu, olhou em volta e saiu andando. Foi até a despensa. Abriu a porta, entrou. Olhou prateleira por prateleira. Tudo muito bem organizado, com etiquetas, tabelas, porções divididas por semana. Tinha coisa que nem ela sabia o nome. E foi ali que ela percebeu. Não tinha cheiro de comida naquela casa. Tudo era bonito demais, técnico demais. Ela encostou no batente da porta e ficou pensando. Criança precisava de cheiro, de bagunça, de algo familiar. Precisava se sentir em casa, e não num hospital de luxo. Naquela manhã, ela decidiu que ia fazer diferente. Voltou para o quarto, viu os gêmeos sentados no chão e soltou de leve. Tô com fome. Vocês também? Nenhum dos dois respondeu. Ela continuou. Queria fazer arroz com ovo. Vocês gostam? Luna olhou para Lucas. Lucas não falou nada. Só mexeu no cadarço do tênis. Marina saiu e foi para a cozinha. Quando chegou, Dona Teresa quase teve um troço. Você não pode usar o fogão sem autorização. Marina respondeu. Não tô roubando nada. Só vou fazer arroz com ovo. Se for um crime, me avisa. Teresa cruzou os braços, mas não impediu. Marina abriu a geladeira, pegou o ovo, foi até a pia, lavou o arroz com as mãos. Tudo do jeito mais comum possível. Quebrou os ovos, mexeu na frigideira, colocou sal. E o cheiro começou a subir. Cheiro de casa, cheiro de dia normal. Foi aí que Lucas apareceu na porta da cozinha. Não disse nada, só ficou ali parado, sentindo o cheiro. Luna apareceu logo depois. Se encostou no irmão, olhando Marina com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ela colocou 3 pratos na mesa. 1 para ela, 2 para os gêmeos. Senta aí, falou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles sentaram. Não encostaram nos talheres, mas ficaram olhando. Marina pegou o garfo, comeu uma garfada e soltou um bem exagerado. Tá bom, hein?
Luna deu uma risadinha curta. Lucas ainda estava sério. Marina pegou mais um pouco e falou: "Se vocês não quiserem, eu como tudo." E foi colocando o arroz com o ovo na boca, fingindo que estava competindo. Luna pegou o garfo. Ficou mexendo. Lucas olhou para ela. Depois olhou para Marina. Ainda não comeu. Mas os olhos não eram mais os mesmos. Tinha um brilho diferente ali. Marina não disse nada. Deixou o prato na frente dele. Voltou a comer o dela. Quando acabou, levantou, lavou a louça e saiu da cozinha, como se nada tivesse acontecido. Era só arroz com ovo. Mas naquele lugar foi a primeira vez que um cheiro familiar se espalhou no ar. E foi ali que Marina teve certeza do que ia fazer. Observar tudo. Cada reação, cada gesto. E agir no tempo certo. Sem pressa, sem truque. Só com verdade. Marina tinha notado que a cozinha era meio um território fechado. Tinha dias que ela nem passava da porta porque dava para sentir a tensão de longe. Aquela mistura de cheiro de limpeza, comida fria e silêncio deixava o lugar ainda mais pesado. Um dia, no final da tarde, ela estava passando por ali com os braços cruzados. A porta da cozinha estava entreaberta. Coisa rara. De dentro veio um pipocar de panela e um barulhinho de faca cortando algo. Marina parou e escutou. Dá para apostar que era cenoura sendo fatiada. Ela largou a bolsa e deu um passo para dentro. Começou a sentir um cheiro diferente. Um cheiro suave, como de legumes refogados. O tipo de cheiro que faz o estômago roncar. Foi quando ela ouviu a voz seca de Dona Teresa atrás dela. "Você não entra aí." Marina virou devagar, sem pressa, e apenas perguntou: "Por quê?" Teresa empurrou a porta mandando fechar. "Porque aqui não é lugar para babá." Marina deixou a porta fechar, apoiou a mão no batente. Ficou olhando dentro, os utensílios pendurados, a luz sob a coifa, as panelas do fogão. Aquilo estava vivo. Do outro lado, Dona Teresa manteve o tom firme. "Tenho ordens para manter cozinha separada." Marina ergueu o nariz e disse: "Mesmo para um ovo com arroz?" Teresa não falou nada. Voltou a andar, puxou alguém lá dentro. Podia ter sido o chefe, podia ter sido outra funcionária, e sumiu. Marina ficou parada, pensando. Sabia que a cozinha era um ponto fraco daquela casa. Talvez o único lugar com uma chance de acontecer algo real. Daquele lugar podia vir cheiro quente, barulho de colher batendo na panela, conversa fiada de quem está cozinhando. E era ali que as crianças talvez conseguissem sentir que comida não era coisa de livro ou etiqueta, mas parte do dia a dia. No dia seguinte, ela se programou. Esperou Dona Teresa sair. Quando a governanta foi atender telefone no corredor, Marina se aproximou bem devagar da cozinha. Bateu de leve na porta, como quem não quer chamar atenção. Ninguém respondeu. Empurrou a porta um pouco mais. A cozinha estava vazia. Abriu, completamente. O fogão desligado, mas a pia com restos de cenoura e tempero. Tinha um guardanapo sujo. Respirou fundo. Foi até a bancada e tocou. Estava fresca. Ela sentiu um arrepio. Resolveu se movimentar com cuidado. Pegou uma colher grande e provou um pouco de caldo que estava num potinho ali. Tinha sabor de algo caseiro, confortável. Eram quase 10 da manhã. Ideal, pensou. Ela pegou um pano limpo, limpou a colher e andou até a geladeira. 2 passos de cada lado, batendo o pé com cuidado para não fazer barulho nos azulejos. Abriu a geladeira. Dentro tinha potes com etiqueta. Filetes de frango, purê de batata, sopas diferentes. Ela pegou um pote de purê e ficou olhando. Remexe o ar. Lembrou dela mesma quando a mãe fazia em casa. Abaixou e colocou o purê num prato limpo. Havia um prato lá. Fechou a geladeira, deixou tudo do jeitinho dela encontrou. Foi até a pia, lavou a colher de novo, comeu um pouco do purê, fez careta de aprovação. Naquele momento percebeu que estava cruzando uma linha, mas não se importou. No dia seguinte à tarde, depois da refeição mais técnica, aquela feita pelo chefe, Marina se aproximou de Dona Teresa. "Quero usar a cozinha de novo." Teresa arregalou os olhos.
Você é mandada embora se fizer isso. Marina respirou fundo. Tá bom. Virou de costas. Ficou ali encarando a cozinha. Mas posso tentar algo simples. Teresa usou o tom cortante. Não. E virou o rosto. Marina culpou os óculos que não tinha. Não era medo. Era respeito pela ordem. Até ela ver que ordem podia ser. Injustiça disfarçada. E tomou a decisão. Aguentaria todos os cuidados da governanta. Mas um dia, usaria a cozinha. E nem Teresa, nem chefe, nem tabelas iriam impedir dela abrir aquela porta, porque ali, no calor, no cheiro de comida fresquinha, poderia estar a resposta para quebrar o silêncio que prendia aquelas crianças. E ficou esperando. Só esperando o momento certo. Naquela manhã, Marina acordou com o barulho de chuva leve, batendo na janela. O som era calmo, diferente do costumeiro silêncio seco da mansão. O quarto dos gêmeos ainda estava no escuro. Luna dormia de barriga para baixo com a boneca apertada. Lucas estava encolhido, coberto até o pescoço com a cara virada para a parede. Marina sentou na beirada da cadeira, bocejou devagar e olhou para o teto. O cheiro da casa era o mesmo. Limpo demais, gelado demais. Ela ficou ali por alguns minutos, depois saiu sem fazer barulho. Desceu as escadas, passou pela sala, pelo corredor e parou em frente à cozinha. A porta estava encostada, mas não trancada. Marina respirou fundo e empurrou com cuidado. Lá dentro, tudo estava no lugar, como se ninguém tivesse mexido em nada desde a noite anterior. O relógio da parede marcava 7h12. Tinha café passado numa garrafa térmica, mas nenhuma panela no fogão. Ninguém por perto. Ela olhou em volta. Nada de Dona Teresa. Nenhum sinal do chefe. Marina deu um passo. Depois outro. Pegou uma frigideira, um ovo e o arroz que tinha feito no dia anterior e guardado num pote. Ligou o fogão sem pressa. O clique do acendedor parecia um trovão no silêncio da casa. O cheiro começou a subir devagar. Primeiro o ovo fritando, depois o arroz misturado com cebola e cheiro verde. Simples. Cheiro de casa comum. Foi aí que escutou passos no corredor. Não deu tempo de esconder nada. Quando virou, Dona Teresa estava na porta. Rosto sério. Olhos apertados. O que você pensa que está fazendo? Marina mexeu o arroz mais uma vez e respondeu sem olhar. Tô fazendo café da manhã. Teresa cruzou os braços. Você sabe que não pode. Marina olhou para ela e disse firme. Eu sei, tô fazendo mesmo assim. A governanta ficou parada, como se estivesse decidindo se gritava ou ligava direto para Daniel. Mas não fez nada, só disse. Se as crianças passarem mal, a culpa é sua. Marina desligou o fogo, pegou 2 pratos e começou a servir. Se elas comerem, já vai ser um milagre. Subiu com os pratos equilibrados nos braços. No corredor, cruzou com Daniel, que parecia surpreso de vê-la com comida. Ele olhou, franziu a testa e perguntou, Você fez isso? Ela respondeu, Fiz, porque ninguém mais está tentando. E continuou andando. Quando chegou no quarto, os dois já estavam acordados. Lucas sentado, Luna com os pés no chão como se estivesse se preparando para sair correndo. Marina colocou os pratos no chão como num piquenique improvisado. Hoje, a gente vai comer aqui. Quem quiser tá aí. Ela pegou uma colher, se sentou no carpete e começou a comer na frente deles. Primeiro em silêncio. Depois soltou um bem alto com a boca cheia. Luna deu uma risadinha curta. Lucas não sorriu, mas olhou. De verdade. Olhou o prato, depois olhou Marina. Ela não insistiu. Continuou comendo, como se não fosse nada demais. O cheiro do arroz com o ovo dominava o quarto. E era só isso que ela queria. Que aquele cheiro ficasse no ar, que entrasse no nariz deles, que mexesse em alguma memória escondida. No andar de baixo, Dona Teresa andava de um lado para o outro. Pegou o telefone, discou um número, mas não ligou. Só ficou olhando a tela. Pensava se contava tudo para Daniel. Mas parte dela parecia desconfiar que não adiantaria. Algo ali estava fora do controle. E Marina era o tipo de pessoa que não aceitava regras só por aceitar.
De volta ao quarto, Lucas se aproximou devagar do prato. Pegou o garfo, ficou testando a força contra o arroz. Não comeu, mas sentou perto. Luna deitou de lado, com a cabeça na almofada e perguntou baixinho: "Você vai fazer isso amanhã também?" Marina respondeu sem olhar: "Se eu ainda estiver aqui, faço." A menina sorriu de leve. Marina sorriu de volta. E pela primeira vez naquela casa, a desobediência tinha cheiro bom. O cheiro ainda estava no ar. Aquele arroz com ovo feito no quarto anterior tinha deixado um rastro pela casa, como se tivesse aberto uma porta que estava trancada fazia tempo. Naquela manhã, Marina levantou com um plano mais ousado. Não ia mais esperar pela permissão de ninguém. Ia levar os dois para a mesa da cozinha e colocar comida de verdade na frente deles. E o mais importante, ia sentar junto. Nada de babá servindo de pé, nem prato separado em outro cômodo. Ia ser todo mundo igual. Ela acordou antes do sol nascer, com o som da casa ainda dormindo. Os pés no chão frio, cabelo preso rápido, camiseta larga. Desceu direto para a cozinha. Tinha deixado escondido num canto da geladeira o resto do arroz do dia anterior e os ovos numa caixinha de plástico para ninguém jogar fora. Acendeu o fogão. A chama azul subiu forte. Jogou cebola na panela, depois o arroz. Mexeu com calma. O cheiro apareceu de novo, mais forte dessa vez. E quando os ovos começaram a fritar, ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor do vapor no rosto. Não era só comida. Era presença. Era alguém dizendo: "Eu tô aqui." Enquanto a comida terminava de ficar pronta, Marina subiu devagar. Parou na porta do quarto e deu 2 toques com o nó do dedo. "Bom dia. Hoje tem café na cozinha." Nenhum dos dois respondeu, mas ela não insistiu. Voltou pro andar de baixo, arrumou a mesa com 3 pratos, 3 copos e guardanapos de papel. Nada elegante, só prático. Se sentou e esperou. Passaram 5 minutos. 10. A comida esfriando. Foi quando escutou os passos, leves. Primeiro Luna de cabeça baixa, entrando devagar, quase sem encostar os pés no chão. Depois Lucas, arrastando os chinelos. Pararam na porta. Marina apontou com o "Careful, tem lugar para vocês." Os dois se sentaram. Não era um movimento natural, parecia um ensaio mal feito, mas sentaram. O prato na frente. O arroz quentinho com ovo por cima. Nada verde, nada com nome complicado. Comida de verdade. Marina pegou o garfo e começou a comer. Sem olhar para eles. Só comendo. Aos poucos Luna pegou o dela. Olhou o garfo como se fosse a primeira vez. Abaixou, pegou um pouco e colocou na boca. Mastigou. Engoliu. Ficou em silêncio. Marina não comemorou. Continuou comendo o dela. Depois Lucas pegou o garfo também. Meio desconfiado, enfiou no arroz, levou até a boca, mordeu devagar. Fechou os olhos um segundo, engoliu. Depois olhou para Marina. Aquilo foi um grito mudo, um sinal claro. Ela sentiu o estômago afundar. Era a primeira vez que ele olhava nos olhos dela depois de comer. Ela sorriu, mas não disse nada. Pegou mais um pouco e mastigou junto. A cozinha ficou em silêncio, mas um silêncio diferente. Não era mais um silêncio de medo, era concentração, era paz. Daniel apareceu de repente na porta. Tinha acabado de sair do banho com o cabelo molhado e a toalha no ombro. Parou quando viu a cena. Marina e os 2 filhos sentados à mesa, todos comendo, ninguém falando. Ele não conseguiu esconder a cara de surpresa. Ficou ali parado, olhando como se não acreditasse no que via. Marina levantou os olhos e viu ele. Só levantou o garfo e disse: "Quer um prato também?" Ele deu um passo para frente. Depois outro. Sentou na ponta da mesa. Luna ofereceu o copo de suco para ele. Daniel aceitou sem saber direito o que fazer. Lucas olhou para ele com um canto de sorriso. Marina achou que o momento ia quebrar, mas não quebrou. Todo mundo ficou ali por alguns minutos, como se aquilo fosse o normal, como se a mesa da cozinha sempre tivesse sido o centro da casa.
Quando terminaram de comer, Marina recolheu os pratos, foi até a pia e começou a lavar. Daniel ficou parado, observando os filhos. Não teve discurso, nem abraço, nem cena de filme. Só teve aquela sensação de que algo tinha mudado. E tinha mesmo. A comida tinha quebrado alguma coisa. Ou talvez tivesse consertado. E tudo começou ali, com arroz, ovo e coragem. Marina limpou a pia e saiu da cozinha com as mãos molhadas, sentindo o cheiro de comida no braço. O silêncio que ficou atrás dela parecia diferente, mais leve, ainda preso na casa, mas menos duro. Quando ela subiu de volta para o quarto dos gêmeos, ouviu risadinhas baixas. Ficou parada na porta e viu Lucas e Luna sentados juntos no chão, compartindo o resto do arroz com ovo que tinha ficado. Cada um com um garfo tirando migalhas do prato com cuidado, meio tímidos, meio curiosos. A cena era simples, mas cheia de coisa guardada. Ela fechou a porta devagar e se encostou. Os dois olharam para ela, pararam de comer e ficaram quietos. Marina se agachou na frente deles. Os olhos de Luna estavam molhados, de sono ou talvez de alívio, ela não sabia. Lucas limpava a boca com o braço e jogou o prato no chão devagar, como se deixasse algo para trás. Ela sorriu sem falar nada. Vai fazer chover, pensou. Mas não falou. Levantou, pegou o prato do chão, lavou e foi até o armário buscar algo. Trouxe 2 canecas e colocou levemente no tapete. Foi até o banheiro, encheu com água morna e voltou. Sentou ali com os garotos. Colocou uma delas na frente de Lucas e a outra na frente de Luna. Água morna, ela disse, pegando uma caneca para ela. Eles não mexeram, só olharam, esperaram, como se aquilo fosse um presente. Quando sentiu que o tempo estava dando espaço, ela tomou um gole bem devagar. Depois ofereceu para o Lucas. Ele balançou a cabeça de leve, aceitou, segurou na alça trêmula e tomou um golinho. Luna fez o mesmo. Foi o primeiro contato daquelas mãos com algo líquido quente. O calor subiu pela barriga deles. Não era buffet nem jantar elegante, era aconchego. Aos poucos, Luna encostou o rosto no ombro dela. Lucas apoiou a testa no tapete, deitado de lado ainda segurando a caneca. O quarto parecia mais quente. O cheiro de comida ainda pairava no ar. Marina ficou ali, observando. Sabia que talvez aquele fosse o momento mais importante de todos os dias até ali. Um simples arroz, com ovo tinha colocado 3 pessoas no mesmo lugar. Silêncio compartilhado. Comida compartilhada. Cuidado compartilhado. Lá embaixo, Dona Teresa escutava o barulho fraco de chocalho de colher na caneca. Saiu da cozinha e foi até a escada. Parou. Foi até perto da porta do quarto, mas não entrou. Ficou ali, parada com o rosto fechado. Não, era raiva, era choque. A babá tinha conseguido algo. E depois de tudo, ela não tinha como reclamar. Não tinha eficaz receita, não tinha técnica, só tinha aquele momento de 2 irmãos que se permitiam viver. Daniel apareceu no corredor mais tarde. Ia subir e viu Dona Teresa parada. Perguntou o que era. Ela encolheu os ombros. Eles estão no quarto, quietos. Ele franziu o senho e foi em silêncio. Subiu. Bateu na porta. Marina abriu. Ele entrou. Lucas tirou a caneca da boca com cuidado e olhou para ele. Luna se afastou do ombro da babá. Os 2 ficaram calados, mas não pareciam assombrados pelo silêncio. Pareciam mais calmos. Daniel olhou, sem falar. Marina fechou a porta. Ele ficou ali parado, olhando. O pai não tinha feito careta, não tinha falado nada. Respirou fundo e se sentou ao lado deles, no chão, sem nada nas mãos. Ficou só olhando o rosto dos filhos. Parecia nervoso, confuso. Ele queria chorar, ele queria falar, mas não conseguia. Manhã. Viviam num clima de tensão por meses, e ali estava um momento simples, mas poderoso. 3 pessoas dividindo o chão e um momento de calma. Daniel respirou fundo. A voz falhou um pouco quando saiu. Vocês... Está tudo bem? Lucas ergueu o olhar, enxaguou o rosto com os dedos e murmurou baixo. Sim. Luna não falou nada.
Ele olhou para Marina. Ela fez um gesto com os ombros, leve. Ele assentiu. Não falou mais nada. Ficou ali com eles como se fosse a primeira vez que aceitava estar naquele quarto sem medo de algo errado. Depois de alguns minutos, ele levantou, caminhou até a porta e parou. Olhou para Marina. Não deu nenhum sorriso de vitória. Só um olhar que dizia, obrigado. E provavelmente algo mais, mas não era a hora. Ele saiu, passando de raspão por Dona Teresa no corredor. Ela deu espaço. Ele desceu silencioso. Quando chegou na cozinha, ninguém estava lá. O cheirinho da limpeza pairava no ar. Nada de comida. Mas o dia tinha começado dentro da mansão. Num quarto simples, com uma cena que ninguém nunca imaginou que fosse possível. E ali, no silêncio que não precisava mais ser pesado, ficaram plantadas sementes. Sementes que ninguém sabia se iam brotar. Mas estavam lá. Dona Teresa estava na cozinha quando percebeu que a luz que vinha do andar de cima não era normal. O horário já tinha passado da hora de arrumar tudo, mas ainda havia algo no ar. O silêncio não tinha aquele peso de sempre. Ela sentiu um aperto no peito e largou o pano de prato. Subiu as escadas com passos firmes, cada degrau soando como trompete nos corredores da mansão. Quando chegou ao corredor do quarto, ela parou, respirou fundo, empurrou a porta com o ombro, entrou sem bater e viu Marina sentada com Daniel e os gêmeos no chão, cada um com uma expressão diferente. Os meninos calmos, Daniel atento, Marina serena. A governanta ficou parada uns segundos, segurando a porta, sentindo o coração apertar. Era como se alguém tivesse invadido o território dela. Ela precisou se conter para não dizer nada. Aquele momento simples tinha deixado a comida de lado e colocado o sentimento no lugar. Então ela abaixou a cabeça, apertou os dedos na alça da bolsa e saiu do quarto. Daniel a viu passando pelo corredor. Ele desceu os olhos e a seguiu com o olhar. Ela não olhou para ele. Desceu até a cozinha. Sentou numa cadeira com força, fez a xícara de café vibrar. Serviu o café, bebeu, mas não tostou os lábios. Pegou o telefone, fingiu que ia ligar, mas guardou o celular. Levantou, bateu com o punho no balcão da cozinha. O som foi seco, agudo. Era como se uma porta tivesse sido jogada contra a parede. Marina apareceu atrás dela. Discreta, calma. Teresa, a senhora tá bem? A governanta se virou num pulo, o rosto vermelho, os lábios trêmulos. A voz dela saiu carregada. Você invadiu a única ordem que eu posso manter aqui dentro. Marina colocou as mãos juntas como se pedisse arrego. Eu só fiz o que parecia certo para eles. Teresa soltou o ar num sopro longo. O café no copo tremeu. Ela se apoiou na bancada. Fez força para não chorar ou gritar. Você tá acabando com tudo o que planejei para essa casa. Marina virou o corpo e deu de ombros. Planejou o quê? Que crianças virassem estátua? Que silêncio fosse acostumado? Teresa fechou os olhos. Ficou quieta. Depois falou baixo, com voz dura. Essa casa tem regras, tem disciplina. Antes da sua chegada, tudo aqui funcionava no controle. As crianças obedeciam pro bem delas. Você chega e bagunça tudo. Marina caminhou até a bancada, olhando para ela nos olhos. As crianças respiram de novo. O silêncio voltou. Teresa guardou a xícara. Respirou fundo. Parecia que estava segurando uma explosão. Depois falou quase em tom de ameaça. Você passa da conta, vai ter consequências. Marina encostou a mão na bancada e puxou leve. E você ameaça me mandar embora? E se eu não for? A governanta empalideceu. Os dedos dela fecharam a bolsa com força. Eu garanto que o Sr. Daniel ficará do meu lado, não do seu. A menção do nome do patrão sacudiu o rosto de Marina só por um segundo. Depois, ela sorriu. Será? Já viu o que aconteceu lá em cima? Teresa desviou o olhar. Marina suspirou e estendeu um gesto aberto, como se oferecesse trégua. Não tô aqui para destruir, só para ajudar.
Mas se alguém quiser manter essas regras antigas, vai ter que enfrentar o que vier depois. A governanta encarou a babá, a luz do sol batendo no cabelo, nos olhos, no cansaço. Ficaram ali alguns segundos. Era um duelo sem espada. Teresa levantou a bolsa, ajeitou a gola da roupa e falou num tom firme e contido. Eu vou contar tudo pro Daniel. Marina assentiu. Faz sentido. Teresa desceu a escada sem olhar para trás. Quando chegou lá, encontrou Daniel na sala, sentado. Ela ficou parada na porta. O silêncio reinou por alguns segundos. Por fim ela falou. Senhor, precisamos conversar. Ele assentiu e a conduziu à mesa. Lá em cima no quarto, Marina ficou olhando a luz que entrava pela janela. Estranhamente estava tranquila. A guerra tinha começado. A casa estava num silêncio diferente naquela noite. Nem era silêncio de vazio. Era tipo quando a gente sabe que algo foi mexido e ainda não deu tempo do resto se adaptar. Daniel apareceu no corredor já tarde, descalço, com uma taça de vinho meio cheia e o cabelo meio bagunçado. Passou pela porta do quarto dos gêmeos. Parou, olhou por um segundo e continuou. Marina estava na varanda da área de serviço, sentada, num banquinho mexendo na tela do celular, mas sem realmente fazer nada. Só passando o tempo. Ele parou perto da porta de vidro e ficou ali um instante, olhando ela no escuro. Ela percebeu e falou sem virar. Tá precisando de ar também? Daniel abriu a porta devagar, deu um passo para fora e sentou do lado dela, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ficaram os dois ali, sem dizer nada por um tempo. O som da rua era distante, só uns carros longe e o vento leve nas folhas. A luz amarela da varanda deixava tudo meio calmo. Depois de uns minutos, Daniel respirou fundo e disse: Faz tempo que ninguém me desafia dentro da minha própria casa. Marina respondeu de leve. Talvez porque muita gente tenha medo de perder o emprego. Ele deu um sorriso pequeno. E você? Ela olhou para ele. Eu já perdi tanta coisa que emprego é só mais uma. Silêncio de novo. Daniel virou o copo na boca e terminou o vinho. Ficou olhando o fundo da taça como se tivesse alguma resposta lá dentro. Eu amava a mãe deles, sabia? Muito. A gente era aquele casal que briga por besteira, mas se ama como se fosse o último dia. Marina não respondeu. Só escutou. Ele continuou. Ela era intensa. Vivia tudo no limite. Quando a gente brigava, parecia que o mundo ia acabar. Quando a gente fazia as pazes, era como se tivesse começando tudo de novo. A voz dele embargou um pouco, mas ele segurou. Ela ficou diferente depois do nascimento das crianças. Meio quieta demais. Meio desconfiada. Marina olhou para ele com mais atenção. Daniel mexeu no cabelo, apertou os olhos e disse: Teve um dia que ela quase colocou fogo na cozinha tentando fazer um bolo. Sozinha. Queria surpreender os dois. Mas ela esqueceu o forno ligado, dormiu no sofá. Quase deu merda. Marina levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Depois disso ela ficou mais estranha, evitava descer, ficava no quarto, passava muito tempo calada, anotando coisas num caderno. Ele deu uma pausa e olhou para o chão. A Teresa dizia que era depressão, que era só tristeza de mãe cansada. Mas eu não sei. Marina apertou a mão contra a perna. Você acredita mesmo que foi só isso? Daniel balançou a cabeça, devagar. No começo eu achava. Depois, comecei a achar que tinha mais. Mas era tarde. Ele virou para ela. O dia que ela morreu foi o pior da minha vida. Eu estava numa reunião, o telefone tocou. Disseram que ela caiu da escada, sozinha, de madrugada. A voz dele falhou dessa vez. Marina colocou a mão no braço dele, leve. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. As crianças viram tudo, só não sabem explicar. Marina engoliu em seco. Lucas e Luna carregam esse trauma no corpo. No jeito que andam, no jeito que olham. Eles não falam porque estão presos num medo que ninguém teve coragem de abrir. Daniel ficou em silêncio. Baixou os olhos. Marina puxou o ar devagar. Você confia na Teresa? Ele levantou os olhos e olhou para ela com um pouco de dúvida. Sempre confiei.
Ela tá aqui há mais de 20 anos. Marina segurou o olhar. Às vezes quem tá perto demais esconde melhor. Daniel apertou os olhos. Ficaram assim, os dois se olhando. A noite ali em volta parecia segurar a respiração. Ele levantou devagar, colocou a taça vazia na bancada e falou baixinho. Se tiver algo que eu precise saber, você me conta? Marina respondeu no mesmo tom. Se você estiver pronto para ouvir. Ele assentiu e saiu sem dizer mais nada. Ela ficou ali sozinha, olhando para o céu. Não tinha estrela, só nuvem. Mas mesmo assim, tinha alguma coisa mudando no ar. Marina estava organizando os brinquedos das crianças na sala de estar quando encontrou um porta-retratos caído atrás de um móvel. Pegou com cuidado e viu a foto da família inteira. Daniel, a esposa dele que tinha falecido, e os gêmeos quando pequenos, ainda com sorrisos leves. A foto estava empoeirada, apagada pelo tempo, mas dava para ver que era um momento feliz. Ela limpou o vidro com a manga da camiseta e chegou bem perto estudando o rosto da mãe. Tinha algo diferente nos olhos dela. Algo que a fez esticar o pescoço para olhar melhor, como quem percebe um detalhe escondido. Enquanto isso, Lucas apareceu e parou do lado dela. Nem falou nada, só olhou também. Marina virou e sorriu de leve para ele, como quem diz, estamos juntos nessa. Luna veio logo depois, segurando a boneca e se encostou nos dois. Eles ficaram os três ali olhando a mesma foto em silêncio. Parecia que todo mundo sentia que aquela imagem tinha uma história não contada. Marina guardou a foto e disse baixinho. Tem uma lembrança ali que a gente vai tentar encontrar. Lucas olhou para ela, com a testa franzida, como quem quer entender, mas não sabe como começar. Luna apertou a mãozinha dele como se dissesse, eu tô aqui. Foi então que Marina teve uma ideia. Pediu para os gêmeos terem paciência e subiu para o escritório. Lá encontrou uma gaveta com mais fotos antigas. Pegou várias, espalhou em cima da mesa e chamou as crianças. Lucas e Luna vieram curiosos, sentaram no chão e começaram a folhear. Tinham fotos de férias, de aniversários, de momentos aleatórios com a mãe. Em algumas ela fazia careta, em outras dava bolo na cara dos filhos. Cada foto trazia uma expressão diferente, mas sempre com os gêmeos soltos, felizes. Marina mostrou uma onde a mãe estava abrindo os braços como se fosse abraçar o mundo, e os meninos corriam para ela. Olha como ela ri. Luna deu um algo meio triste, um suspiro curto. Lucas tocou a foto com o dedo. Marina viu. Você sente falta, né? Ele só assentiu. No rosto dele passou um clarão de emoção. A menina mordeu o lábio. Marina sorriu e disse, então vamos trazer um pouquinho dela aqui para casa de novo. Nos dias seguintes, ela foi levando uma foto por dia na hora do jantar. Colocava na mesinha dos pequenos, ao lado dos pratos. Primeiro foi aquela com bolo no rosto, depois a dos braços abertos, outra com a mãe abraçando os filhos. Tudo bem simples, sem comentários, só presença. E devagar, algo mudou. Lucas começou a comer um pouco mais. Luna sorriu de verdade tempos depois. E à noite, as risadas pequenas voltaram durante as refeições. Mas tinha algo mais no olhar de Lucas. Ele passou a olhar para a porta da cozinha antes de comer, meio esperando alguém entrar. Marina percebeu e perguntou se ele queria mostrar algo. Ele levou ela para o banheiro grande e apontou para o espelho. Às vezes vejo ela aqui. Marina ficou em silêncio alguns segundos. Então encostou a mão no ombro dele e perguntou se ele podia mostrar. O menino respirou fundo e contou que via uma sombra, uma silhueta atrás dele no reflexo, sempre quando ele estava prestes a comer. Foi a primeira vez que ele falou alguma coisa assim em voz alta. Luna confirmou que sentia também, mas não conseguiu falar direito. Ela falava que, ao olhar para a vitrine de retratos na sala, às vezes via algo se mexendo, um rosto passando nas costas. Marina explicou baixinho que lembra de sentimentos que a gente guardou dos lugares mais felizes. Servia de forma simples, sem drama. Ela sugeriu que os dois colocassem perto da foto um desenho que fizessem juntos da mãe. Os meninos gostaram da ideia. À noite desenharam.
Ficaram por quase 1 hora rabiscando. Desenho simples, mas cheio de cor. No dia seguinte, ela pendurou os desenhos ao lado das fotos. O ambiente ficou cheio de energia mais leve, quase quentinha. Parecia que os retratos comiam e respiravam junto com os desenhos. E lá estavam eles. A família reconstruindo, quadro por quadro. A mágica vinha de lembrar, de aceitar que o passado existia, mas não precisava doer mais. E no corredor, quem passava via aquela exposição de memória. Fotos apagadas, desenhos vivos, uma casa que respirava de novo, sem fantasmas assustando, mas com lembranças abraçando de volta. Era quase meia-noite. A casa estava apagada, só a luz do abajur da sala piscava fraca. Marina descia as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho. Foi até a cozinha beber água. Quando virou para sair, escutou um rangido lá de cima. Gelou por um segundo. Ficou parada, olhando para a escada. Mais um barulho, leve, como se alguém andasse descalço. Subiu devagar, pé por pé, até chegar ao corredor. A porta do quarto dos gêmeos estava entreaberta. Empurrou devagar. Lucas estava sentado no colchão, os olhos arregalados. Luna abraçada à boneca com o corpo encolhido. Marina entrou, foi até os dois e sentou entre eles. Lucas segurou o pulso dela com força, os olhos ainda fixos na porta. Não era só medo. Era pavor. Marina passou a mão no cabelo dele e perguntou baixinho: "Tá tudo bem, meu anjo?" Lucas não respondeu. Só apontou para a porta, com a mão trêmula. Luna sussurrou com a voz embargada: "Ela tá aqui." Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu o corpo gelar também. Não era qualquer coisa. Era aquele tipo de medo que criança não inventa. Lucas apertou ainda mais o pulso dela e disse algo que ele nunca tinha dito. "A mulher da cozinha." Marina franziu a testa. "A mulher da cozinha?" Luna assentiu. "Ela ficava aqui, antes, sempre na cozinha. Olhava a gente sem piscar." Marina respirou fundo. "Mas vocês estão falando da mamãe de vocês?" Lucas balançou a cabeça com força. "Não, não era ela. Era a outra." Marina sentiu um nó no estômago. "Como assim outra?" Luna falou com a voz fina. "Ela vinha quando a mamãe saía, sussurrava coisas no meu ouvido. Dizia que se a gente comesse a gente ia esquecer." Marina segurou o queixo dela. "Esquecer o quê?" A menina olhou para o lado. "Esquecer da mamãe, esquecer tudo." Marina ficou alguns segundos calada, o coração disparado. Lucas se aproximou mais, como se quisesse se esconder nela. "A gente não comia porque ela dizia que era isso que ia manter a mamãe viva na nossa cabeça." Marina fechou os olhos por um segundo. Depois olhou para os dois. "E essa mulher, ela ainda aparece?" Luna disse baixinho: "Quando a gente vai comer. Sempre." Lucas completou: "Mas agora ela só olha de longe, como se tivesse com raiva." Marina abraçou os dois. Eles ficaram ali encostados nela. No silêncio do quarto ela escutava a respiração dos dois e pensava em cada detalhe. A mulher da cozinha, a que sussurrava para eles, a que mandava não comer, uma sombra que habitava a cabeça dos dois. E agora ela tinha um nome, mesmo que só um apelido. O medo deles tinha rosto, tinha cheiro, tinha lugar fixo, a cozinha. Mais tarde, quando os dois dormiram, Marina levantou. Foi até a cozinha, acendeu todas as luzes, olhou cada canto, encostou na pia, passou a mão na bancada. Tudo parecia normal, mas o ar estava pesado, pesado de outro jeito. Ela foi até a porta do fundo. Tinha uma tranca que nunca era usada. Abriu devagar. Saiu e ficou olhando o quintal. Tudo quieto. Tudo parado. Mas mesmo, com as luzes acesas, ela sentia que ali dentro da cozinha tinha algo guardado. Ela voltou para o corredor. Passou pelo escritório e viu uma luz acesa. Daniel estava lá olhando papéis, cansado. Marina bateu na porta. "Você tem 1 minuto?" Ele assentiu. Ela entrou. Sentou na frente dele. Ficou calada por alguns segundos. Depois soltou. "As crianças falam de uma mulher.
Uma mulher que ficava na cozinha. Daniel franziu a testa. A governanta? Marina balançou a cabeça. Não, outra. Alguém que eles não reconhecem como parte da família. Dizem que ela mandava eles não comerem. Daniel ficou sério. Baixou os olhos. Isso não faz sentido. Não tinha ninguém além da Teresa e da mãe deles aqui. Marina insistiu. Eles falam com detalhes. Falam do olhar fixo, da voz, da presença constante. Daniel engoliu seco. Eles nunca me contaram isso, Marina disse. Porque ninguém parou para ouvir. A sala ficou silenciosa. Daniel passou a mão na cabeça, nervoso. Marina olhou para ele. Acho que tem coisa nessa casa que você nunca viu. Ele levantou os olhos. E você vai me mostrar? Ela respondeu. Se você quiser ver de verdade. Ele assentiu, mas os olhos ainda estavam cheios de dúvida. Ou talvez de medo, porque agora o medo tinha nome. E era mais real do que qualquer um ali estava pronto para encarar. A noite caiu de um jeito estranho naquela casa. O vento batia nas janelas como se estivesse tentando entrar. O céu estava escuro, sem lua, e a mansão parecia maior, mais fria. Marina colocou os gêmeos na cama, puxou as cobertas e ficou ali sentada na cadeira como sempre. Mas ela sentia que aquela noite ia ser diferente. Tinha algo no ar, um peso que ela não sabia explicar. Por volta das 2 da manhã, Luna começou a se mexer. Primeiro virou de lado, depois murmurou algumas palavras emboladas. Marina se levantou, foi até ela e segurou sua mão. A menina suava frio. Logo em seguida, Lucas deu um pulo no colchão, ofegante, como se tivesse sido puxado de um lugar horrível. Marina se ajoelhou entre os dois. Luna agora chorava, os olhos ainda fechados. Lucas tremia, tentando falar. Ela pegou os dois nos braços. Calma, vocês estão aqui. Tá tudo bem. Mas não estava. Lucas apontava para o canto do quarto. Ela estava ali, na porta. Marina se virou, mas não viu nada. Voltou a olhar para ele. A mulher da cozinha? Ele assentiu, os olhos arregalados. Ela falou de novo. Disse que a mamãe caiu por nossa culpa. Que se a gente comer, ela vai embora para sempre. Luna soluçava dizendo, não quero esquecer a mamãe. Não quero. Não quero. Marina segurou os dois com força. A culpa não é de vocês, vocês eram pequenos. Criança não é culpada de nada. Os dois choraram abraçados nela por mais de 10 minutos. Marina sentia o peso da dor deles no peito. Aquilo não era só um pesadelo. Era memória. Era trauma. Era verdade demais para ser só sonho. Quando eles se acalmaram e voltaram a deitar, ela ficou ali sentada, olhando para o teto, pensando em tudo. Precisava saber mais. Precisava entender o que tinha acontecido de verdade naquela casa. Na manhã seguinte, enquanto as crianças ainda dormiam, Marina foi até o quarto de Daniel. Bateu na porta, ele abriu meio sonolento, mas deixou ela entrar. Daniel, eu preciso saber mais sobre a noite em que sua esposa morreu. Ele ficou sério na hora, sentou na cama esfregando o rosto. Por quê? Ela contou sobre o pesadelo, sobre a mulher, sobre as frases repetidas. Ele ficou em silêncio. Eles estavam dormindo naquela noite. Acordaram com o barulho da queda. Foi o que me disseram. Teresa que estava aqui, eu cheguei depois. Marina sentiu o estômago embrulhar. Você viu o corpo? Daniel balançou a cabeça. Não. A ambulância chegou antes, já tinham levado. Ela respirou fundo. A Teresa disse o que aconteceu? Que ela escorregou, sozinha, tentando pegar água, de madrugada, descalça. Marina apertou os olhos. E você acreditou? Daniel olhou para ela. Eu não tinha motivo para duvidar, mas agora... Ele passou a mão na nuca. Agora eu começo a pensar que talvez... não tenha sido só isso. Marina pediu para ver o quarto onde tudo aconteceu. Daniel levou ela até o quarto antigo da esposa. Estava trancado. Pegou a chave na gaveta do escritório e destrancou. O quarto estava como um quarto de hóspede. Tudo muito limpo, muito organizado, sem nenhum traço de alguém que viveu ali.
Marina olhou em volta. Abriu gavetas, armários. Tudo vazio. Só no fundo de uma caixa antiga, ela encontrou um desenho dos gêmeos, com a assinatura da mãe. Uma folha amassada com uma frase rabiscada. Eles ainda são meus. Ela mostrou para Daniel. Ele ficou pálido. Essa letra é dela. Marina guardou a folha no bolso. Daniel, se tem algo que essa casa esconde, tá na cozinha. E na Teresa. Ele olhou para ela, com medo, mas também com raiva. Você quer que eu confronte a mulher que cuida da minha casa há 20 anos? Marina olhou bem firme nos olhos dele. Eu quero que você proteja os seus filhos. Ele abaixou a cabeça. Respirou fundo. Tá. A gente vai descobrir o que aconteceu, juntos. Naquela tarde, pela primeira vez, Daniel ficou com os filhos, no quarto enquanto Marina foi até a cozinha sozinha. Parou na porta. Olhou cada canto. Sabia que ali ainda tinha coisa escondida. Mas agora, ela estava pronta para descobrir. No dia seguinte, Marina acordou antes do sol, a cabeça cheia. Aquela folha com a frase rabiscada. Eles ainda são meus. Não saía da mente dela. Ela desceu a escada em silêncio, passou pela sala e foi direto até o escritório. A porta estava destrancada. Era cedo. Ninguém ainda tinha se levantado. Pegou uma lanterna da gaveta, acendeu e começou a vasculhar. Queria encontrar qualquer coisa que fosse da esposa de Daniel. Caderno, bilhete, rascunho. Vasculhou pastas, caixas, envelopes esquecidos. Achou um fichário antigo, empoeirado, com algumas folhas soltas. Entre elas uma pequena agenda vermelha daquelas de bolso. Sem nome, sem capa. Folheou devagar. Datas anotadas sem sequência. Algumas palavras riscadas. Uma delas pulou aos olhos. Não confio nela. Marina arregalou os olhos. Virou a página. Mais frases quebradas. Ela entra sem pedir. Fez o leite e disse que era pro meu bem. Ontem trocou os frascos. Ela não dizia o nome, mas era claro para Marina. Quem ela descrevia era Dona Teresa. Marina fechou o fichário e guardou a agenda no bolso da blusa. A mão tremia, mas o coração estava mais firme. Subiu correndo para o quarto das crianças. Encontrou Luna acordada, sentada no canto da cama, com a boneca no colo. Lucas dormia ainda. Marina se ajoelhou na frente da menina e perguntou: A mamãe de vocês tinha um caderno? Luna balançou a cabeça. Sim, ela escrevia sempre, até escondida. Você sabe onde tá? A menina apontou com o dedo. No armário de roupa de cama. Marina foi até lá, vasculhou as pilhas e achou uma caixa de madeira. Abriu. O caderno estava lá. Preto, capa dura, bem gasto. Sentou no chão com o caderno no colo e começou a ler. As primeiras páginas eram simples, rotinas dos gêmeos, alimentação, horários. Mas depois tudo mudava de tom. Eles não reagem mais quando estou por perto. Algo mudou. Lucas não olha para mim. Luna me abraça, mas parece confusa. Teresa insiste que é normal, que é fase, mas eu não confio. Ela me deu um chá. Disse que ia me acalmar. Dormi a tarde inteira. Quando acordei, minha cabeça doía, e ela tinha reorganizado tudo no meu quarto. As anotações ficavam mais pesadas, mais desesperadas. A comida parece diferente. O gosto mudou. Tentei falar com Daniel, mas ele acha que estou paranoica. Hoje tentei cozinhar, mas ela não deixou. Disse que ia fazer para mim. Depois daquela noite, só como o que ela me dá. Marina fechou o caderno e segurou firme. Sabia que tinha encontrado o que precisava. Algo estava errado há muito tempo. Desceu direto para o quarto de Daniel. Bateu na porta com força. Ele abriu ainda sonolento e ela empurrou o caderno na mão dele. Lê isso, agora. Ele folheou algumas páginas, o rosto mudando a cada linha. Isso aqui é da Helena. Marina assentiu. Ela estava tentando te dizer algo, mas ninguém escutou, e Teresa fez de tudo para calar ela. Daniel se jogou na poltrona. Leu mais, tremeu. A cabeça dele parecia prestes a explodir. Ela me falava dessas coisas, mas eu achei que era cansaço, depressão. Marina apontou.
Você confiava mais na Teresa do que nela. Daniel levantou com raiva. Jogou o caderno na mesa. A gente vai resolver isso. Desceu as escadas com pressa, Marina atrás. Encontraram Teresa na cozinha cortando legumes como se nada estivesse acontecendo. Daniel foi direto. Você trocou comida da minha mulher? Ela não respondeu. Continuou cortando. Você disse que ela escorregou, que caiu. Mas não tem mais como acreditar em você. Dona Teresa finalmente largou a faca. Ela estava perdendo o controle, eu só mantive a ordem. Daniel se aproximou com os olhos cheios de raiva. Você controlou tudo, até a comida, até os remédios. Teresa olhou para Marina. E você? Se acha esperta? Acabou com o equilíbrio? Da casa. Marina respondeu sem abaixar o tom. Eu só tirei o pano que estava cobrindo a sujeira. A tensão cresceu. Daniel mandou ela sair da casa. Você tá demitida, agora. Vai embora antes que eu chame a polícia. Teresa soltou um riso seco. Você vai se arrepender. E saiu andando, sem olhar para trás. A casa ficou em silêncio. Mas era um silêncio novo. Um que podia respirar. Um passado mal contado agora tinha nome, caderno e verdades. E as crianças ainda estavam dormindo, mas a casa tinha acabado de acordar. Na manhã seguinte, a casa parecia mais vazia sem Dona Teresa. O silêncio estava diferente. Não era mais sufocante, mas ainda assim pesado. Daniel passou o café sozinho. Marina preparou o café da manhã, dos gêmeos que pela primeira vez desceram sozinhos, sem que ninguém chamasse. Era como se alguma coisa tivesse destravado, mas ainda faltava entender a origem de tudo. O que mais tinha ficado guardado ali dentro? Marina estava lavando os pratos quando se lembrou da despensa. A única parte da cozinha que ela ainda não tinha fuçado direito. Era um espaço pequeno, com prateleiras altas, cheio de mantimentos, em potes etiquetados, pacotes de arroz empilhados e enlatados organizados como se fossem parte de uma loja. Ela secou as mãos, pegou a chave pendurada no prego ao lado da porta e entrou. A luz era fraca, vinda de uma lâmpada pequena no teto. Fechou a porta atrás de si e ficou em silêncio. Só dava para ouvir o próprio coração batendo e o zumbido, baixo da geladeira lá fora. Começou a andar devagar pelas prateleiras, passando a mão nos rótulos. Açúcar, farinha, leite em pó, grãos. Tudo rotulado. Tudo limpo. Demais. E foi aí que ela viu. Um pequeno armário de metal, preso com cadeado, baixo bem no canto. Curioso porque parecia fora do padrão. Se abaixou e puxou um pouco. Não estava tão firme. O cadeado estava velho, mas trancado. Ela olhou em volta. No topo de uma prateleira viu uma caixinha de madeira, trancada, mas com uma fenda. Subiu num banquinho, pegou a caixa e sacudiu. Tinha chave dentro. Abriu ali mesmo. A chave era pequena, de ferro. Voltou pro armário e com um estalo seco abriu o cadeado. Dentro, encontrou uma caixa plástica com tampa azul. Tinha rótulo escrito à mão. Suplementos para equilíbrio emocional. Quando abriu a tampa, o cheiro forte de ervas e algo químico subiu. Lá dentro, dezenas de frascos pequenos com etiquetas amadoras. Alguns com datas. Outros com nomes de medicamentos que ela nunca tinha ouvido falar. Misturas. Manipulados. Uns pareciam naturais, outros claramente farmacêuticos. Atrás dos frascos, havia um caderno espiral velho, com páginas amareladas e várias anotações a lápis. Cada página trazia a descrição de um dia. Hoje ela dormiu mais do que devia. A sopa foi bem aceita com a dose aumentada. Lucas olhou por mais tempo o prato. Luna ainda resiste ao cheiro. Marina virou as páginas com os dedos tremendo. Aquilo não era diário. Era registro, controle, teste. E era tudo da Dona Teresa. Tinha frases que ela escrevia como se estivesse fazendo experimento. Diminuir dose caso Daniel questione. Trocar a embalagem para chá, esconder odor, aumentar dose quando ela demonstrar agitação. Marina sentiu um nó na garganta. Ali estava o motivo do apagamento da mãe das crianças. Alguém, por trás, manipulava tudo. E o pior,
Registrava como se fosse rotina comum. Guardou os papéis, numa pasta improvisada, fechou o armário e escondeu tudo na própria mochila. Saiu da despensa com as mãos trêmulas, a cabeça cheia. Daniel apareceu na cozinha. Tá tudo bem? Ela olhou para ele ainda em choque. Eu preciso te mostrar uma coisa. Subiram pro escritório. Sentaram. Marina abriu a mochila e foi, tirando um por um os frascos e os papéis. Daniel foi empalidecendo a cada item. Leu o caderno. Viu a letra de Teresa. Ela fazia isso com a minha mulher? Marina assentiu. E possivelmente com as crianças também. Eles resistiam instintivamente. Por isso o trauma com comida. Por isso os bloqueios. Daniel levantou, andou pelo escritório sem saber onde encostar. Pegou o telefone. Eu vou para a delegacia. Isso é crime. Isso é... Marina segurou o braço dele. A gente vai. Mas precisa cuidar das crianças antes. Elas não podem ver isso. Não agora. Daniel assentiu, com a respiração acelerada. Isso explica tudo. Os apagões, a confusão dela, o medo deles, a desconfiança com comida, a presença da tal mulher da cozinha. Marina engoliu seco. O fantasma que eles viam era o medo da Teresa. Daniel se jogou na poltrona. Ela estava o tempo todo do nosso lado, manipulando minha família, fingindo que cuidava, quando na verdade estava destruindo tudo. O silêncio que veio depois disso não foi de alívio, foi de choque, mas a verdade agora estava ali, em frascos, em papel, em cheiro. Na despensa, onde o tempo todo os segredos da casa ficaram escondidos, debaixo da comida, e ninguém nunca tinha tido coragem de abrir, até agora. A tarde começou quente. O sol batia forte na janela do escritório e a tensão estava no rosto de Daniel. Ele segurava o telefone, mas não tinha ligado. Do lado dele, Marina deixava os frascos e os papéis da despensa sobre a mesa, como peças de um quebra-cabeça que agora tinha sentido. Daniel apertava o telefone e depois soltava, confuso. Ele começou, a voz falhando. Eu confiava nela. Marina deixou o celular na mesa e se aproximou. Eu sei, mas ela estava manipulando tudo. Trabalhava para você, mas destruiu sua família. Ele ergueu os olhos, lágrimas aparecendo. Eu não acredito que ela é capaz de isso, especialmente com Helena. Marina respirou fundo. Leia o diário dela. Vê o caderno com os anúncios dos testes. Olhe o rótulo dos frascos. São remédios, chás, coisas para mudar o comportamento da sua mulher e dos seus filhos. Daniel pegou o caderno, folheou, sentiu o estômago rodar. Ela anotava as doses, os resultados. Dizia, dei mais hoje porque ela parecia ansiosa. Parecia mais calma até mastigar. Ele engoliu em seco. Isso é loucura. Marina falou num tom calmo, quase suave. Ela manipulou a cabeça da Helena. A deixou frágil. Deu veneno disfarçado. Controlou o comportamento dos gêmeos devagar, até encaixá-los nesse silêncio e nesse medo. Ele cerrou o punho, o rosto ficou vermelho. Eu preciso confrontar ela hoje. A pergunta dele deixou o escritório em silêncio. Eu vou com você, disse Marina. Não é confronto solo, é justiça. Ele assentiu, as mãos trêmulas. Juntos saíram do escritório. No corredor, encontraram a porta da cozinha fechada. Daniel parou. Ela pode estar lá. Olhou para a porta com medo e raiva misturados. Marina pegou na mão dele mesmo que ele não sentisse. Acabou o tempo de medo. Empurraram a porta devagar. A cozinha estava vazia. Nenhum prato no fogão. Nada fora do lugar, mas se percebesse melhor, ainda dava para sentir cheiro leve de ervas. Daniel encarou tudo, respirou fundo. Teresa? Chamou. Silêncio. Pareceu longa demais. Ele avançou até a despensa. Quase sem pensar, abriu a porta. Dentro, nada além dos armários limpos e do cadeado aberto. Ele tocou o metal frio e falou quase para si mesmo. Era tudo aqui. Marina se aproximou. E agora não tem mais onde ela se esconder. Ele saiu do abrigo da despensa e voltou à cozinha.
Vou ligar para a delegacia. Ela vai pagar por isso. Marina suspirou. E a mamãe dos seus filhos? A saúde deles? O trauma? Ainda precisa de cuidados. Ele passou a mão no rosto. Eu sei, mas primeiro ela tem que responder. Responder? Perguntou Marina. Sim, por que ela fez isso? O que ela queria? Controlar você? Provar poder? Ele levou o jornal com a folha rabiscada para perto. Eles ainda são meus. Esse era o plano dela. Manter a família dela presente mesmo depois da morte. Ele ergueu o olhar. Preciso saber por quê. Marina o olhou com ternura. A gente vai buscar a verdade com psiquiatra, investigação, testemunhos e coragem. Eles vão saber que a vida não se resume a essa mesa vazia, a esse receio de comer. Ele assentiu com força. Obrigado. Por não desistir. Marina sorriu. A gente não desistiu nunca. Nesse momento eles ouviram um barulho de chave na porta da frente. A casa inteira ficou em alerta. Daniel respirou fundo, apanhou o telefone e saiu da cozinha. Marina ficou olhando os frascos e cadernos na mesa. A história ainda não terminou. A batalha só começou. O dia tinha sido longo. Depois de tudo que encontraram na despensa, Daniel e Marina passaram horas organizando os papéis, tirando foto de cada frasco e catalogando tudo. Era muita coisa para processar, mas o pior ainda estava por vir. Tarde da noite, enquanto Marina fechava as janelas do quarto dos gêmeos, Luna puxou a barra da blusa dela. Estava com o rosto sério, olhos grandes e assustados. Na outra mão, ela segurava um pedaço amassado de papel. Marina se abaixou. Luna não disse nada. Só entregou. O papel estava dobrado várias vezes, sujo nas pontas, com cheiro forte de umidade antiga. Quando ela abriu, viu que era só metade de uma folha, como se alguém tivesse arrancado de um caderno correndo. A letra era infantil, tremida, mas dava para entender o que estava escrito. Ela colocava veneno no meu prato quando papai não estava vendo. Marina sentiu o peito apertar. Quem escreveu isso, Luna? A menina respondeu baixinho. Mamãe me deu, disse para eu esconder. Era segredo. Marina segurou o papel com firmeza. Aquilo não era só um recado. Era um pedido de socorro. E agora, um pedaço da verdade vindo direto da fonte mais inocente que existia. Uma criança. Marina abraçou Luna, que tremia nos braços dela. Lucas assistia tudo em silêncio, com os olhos fixos no papel. Ele também lembrava. Só não falava. Marina levou os dois para a cama e esperou que dormissem. Ficou ali até ter certeza. Depois saiu do quarto e foi direto até Daniel. Ele estava no escritório, com os olhos vermelhos, apoiado na mesa. Quando ela entrou, ele levantou devagar. Marina não disse nada, só entregou o papel. Ele leu em silêncio. A cada palavra, a expressão dele mudava. Quando terminou, sentou como se as pernas não aguentassem mais. Isso é dela. Da Helena, a letra. É dela. E o jeito de falar. Ela sempre dizia quando papai não estava vendo, como se fosse proteção. Marina se sentou na beirada da mesa. A Luna guardou esse papel desde aquela época, em silêncio, carregando isso, o tempo todo. Daniel balançava a cabeça. Como eu não percebi, como eu deixei passar. Ele passou as mãos no rosto, depois se levantou num impulso. Chega. Isso tem que acabar. Amanhã eu vou até a polícia. Eles precisam saber. Marina segurou o braço dele. Calma. A gente vai, mas com tudo. Com os frascos, com o caderno, com esse bilhete. A gente tem que ser firme. Se for só com raiva, vão achar que é exagero. Ele respirou fundo, depois olhou para ela. Você tá certa. Mas isso aqui me destrói. Marina colocou a mão no ombro dele. Só vai destruir se você deixar. Daniel baixou a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, olhando para o papel de novo, ele disse: O que me dói é saber que minha filha protegeu a mãe e eu não protegi ninguém. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou acordada sentada no sofá da sala, olhando para a janela. Pensava na Helena escrevendo aquele bilhete às pressas, dobrando com cuidado, entregando para a filha pequena guardar.
Uma mãe tentando avisar sobre algo que ninguém via. Era como gritar em silêncio. E quem guardou esse grito foi uma menina de 8 anos com medo, escondendo um papel como se fosse ouro. Na sala de cima, Daniel chorava sozinho. No quarto ao lado, Lucas e Luna dormiam abraçados, como se soubessem que o mundo ia mudar. O papel rasgado agora era mais do que prova. Era o pedaço que faltava para confirmar tudo. E o silêncio que reinava naquela casa começava a ter fim. Naquela manhã, o café ficou intocado. Daniel nem chegou perto da cozinha. Marina também não desceu. Os dois estavam trancados no escritório com as portas fechadas e um monte de papéis espalhados na mesa. Frascos, anotações, o caderno da Helena, o bilhete rasgado da Luna. Era muita coisa, muita peça solta. Mas tudo apontava para a mesma pessoa, Dona Teresa. Só que Marina sabia que se fossem à polícia com aquilo do jeito que estava, podia não dar em nada. Vão dizer que é suposição, ela falou olhando para o Daniel. Vão dizer que foi exagero, que sua esposa estava confusa, que os remédios eram só suplementos. A gente precisa de mais. De algo direto, de uma confirmação que não dê margem para dúvida. Daniel passou a mão no rosto. Tava com olheira, o cabelo bagunçado, suado. O que mais a gente pode fazer? Ela já saiu daqui. Marina se levantou e começou a andar. E se ela não tiver ido embora de verdade? E se ela voltar? A gente sabe que ela não vai aceitar perder esse controle fácil. Pessoas assim não vão embora em silêncio. Daniel a olhou com um pouco de receio. Você quer que ela volte? Marina parou e falou com calma. Não é querer, é esperar. A ideia surgiu ali mesmo. Um plano direto, sem rodeios. Eles precisavam gravar uma conversa com Teresa. Algo claro dito com as palavras dela, sem chance de negar. Na tarde daquele dia, Daniel mandou uma mensagem curta para Teresa. Preciso falar com você, sozinho, amanhã cedo. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Estarei lá. Marina leu a mensagem por cima do ombro dele. Ela tá esperando. Claro que vai voltar. Os dois passaram o resto do dia preparando tudo. Esconderam o gravador num livro oco, deixaram a câmera do notebook ligada com o áudio ativado. Daniel ia levá-la para o escritório, sozinho, e fingir que estava começando a desconfiar. Nada agressivo, nada direto, só para ver o que ela soltava. Marina ia ficar no andar de cima ouvindo tudo pelo celular. Caso algo saísse do controle, ela entraria. No dia seguinte, bem cedo, Marina arrumou os gêmeos e os levou até o jardim da casa. Ficaram lá brincando de casinha com panos e bonecos improvisados. Daniel se trancou no escritório, tenso. Ficava olhando para o relógio de 2 em 2 minutos. Quando o portão eletrônico fez aquele barulho metálico de sempre, o coração dele acelerou. Marina apareceu na varanda com o celular no bolso, ouvindo tudo. Dona Teresa entrou com a mesma postura de sempre. Blusa bem passada, sapato limpo, cabelo preso. Parou na porta do escritório e esperou que ele abrisse. Daniel manteve o tom calmo. Preciso entender umas coisas. Ela entrou, sentou sem perguntar. Diga. Ele hesitou por um segundo, mas lembrou do que combinaram. Sobre a Helena. Você lembra dos remédios que dava para ela? Teresa cruzou as pernas, ajeitou a saia. Lembro. Coisas naturais. Você sabia. Daniel inclinou o corpo. Mas ela reclamava do gosto. Achava estranho. Você trocou alguma coisa? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu de lado. Você sabe que ela estava instável. Daniel manteve o olhar. Você trocou os frascos? Ela respondeu com outra pergunta. Por que isso importa agora? Ele se inclinou mais. Porque tudo mudou depois que ela começou a tomar aquilo. Teresa ficou séria. Olhou direto nos olhos dele. Você me chamou aqui para jogar a culpa em mim pela morte da sua esposa? Daniel respondeu baixo. Eu só quero a verdade. Ela riu de leve. A verdade é que ela não estava bem. Era perigosa. Pro senhor. Pros filhos. Eu só mantive a paz. Daniel apertou os dedos na mesa.
Ela escreveu que você colocava coisas na comida. Teresa não recuou. Talvez ela estivesse certa. Às vezes uma casa precisa de silêncio para funcionar. Criança precisa de rotina. Mulher precisa saber o lugar dela. Daniel gelou. Aquelas palavras eram veneno puro. Marina escutava tudo do outro lado da casa, com o fone colado no ouvido. Quando ouviu isso, saiu correndo. Entrou no escritório sem bater. Teresa se levantou num pulo. O que é isso? Marina foi direto até a mesa e pegou o livro com o gravador. Tá tudo aqui. Cada palavra. Teresa tentou avançar, mas Daniel ficou na frente. Você não sai daqui até a polícia chegar. Ela tentou manter a pose. Isso é um absurdo. Marina encarou ela. Você matou uma mulher. Quase destruiu 2 crianças. Acabou. Daniel pegou o celular. Ligou. Sim, preciso de uma viatura. Agora. Marina se encostou na parede, os olhos marejados. A verdade agora tinha som. E ela própria se entregou. Tudo o que restava era esperar. E proteger quem restou. A polícia chegou rápido. Tiraram depoimentos. Fizeram perguntas com o gravador ligado. A tensão parecia ter se dissipado, mas ainda pairava na casa. Daniel estava ao lado de Marina, segurando a mão dela, enquanto os oficiais analisavam os frascos e o gravador. Dona Teresa foi levada, algemada, cabisbaixa, ainda mantendo uma postura fria. Mas os olhos entregavam algo diferente. Tinha raiva e medo também. Os gêmeos foram levados para ficar com uma avó distante, a irmã de Helena, até que as coisas se acalmassem. Daniel escolheu ir junto, e Marina foi atrás para garantir que ficassem seguros. Por fora parecia que o pior já havia passado, mas dentro deles, tudo ainda estava tremendo. Foi então que, enquanto eles esperavam no carro da avó, um policial tirou da bolsa o celular de Teresa e mostrou um áudio. A voz no arquivo não era a de Teresa, mas de Helena, a esposa falecida. No áudio, ela falava com uma voz baixa e assustada. Se ela descobrir, você para com isso. O policial continuou. Era uma conversa suspeita com alguém. Não completamente inteligível, mas dava para entender que havia cumplicidade. Daniel ficou branco. Marina o segurou firme no braço. Aquilo era inesperado. A mãe aparentemente não era apenas vítima. Talvez estivesse envolvida. Eles voltaram para casa na manhã seguinte. A delegacia liberou tudo para a investigação, mas ninguém sabia dizer quando Teresa voltaria. Ao entrar, encontraram o escritório com os papéis espalhados, o gravador desligado e nada de polícia por perto. Mas Marina sentiu um peso diferente. Era como se o ar tivesse outra verdade guardada. Ela se virou para Daniel. Você ouviu o áudio? Ele assentiu, ainda pálido. Ela estava envolvida. Marina caminhou até a estante e pegou a agenda da esposa. Leu uma página com data marcada 2 dias antes da morte. Me sinto presa. Se ela perceber que descobri, vou apagar tudo. Depois será tarde. Daniel engoliu a seco. A mamãe sabia de alguma coisa. Estava tentando apagar, mas não teve tempo. A reviravolta foi forte, implacável. Aquela pessoa que parecia vítima também foi cúmplice. Daniel fechou os olhos e respirou fundo. Ela estava dividida entre proteger a gente e encobrir quem a ajudava. Marina sentiu um nó na garganta. O perigo não acabou. Ainda há segredos. Ele colocou a mão no ombro dela. Vamos até o fim. Aquilo não era mais só um caso de vingança. Era algo maior. Um jogo de perdas, segredos e confiança, quebrada. Era um labirinto que parecia não ter fim, mas agora pelo menos eles tinham novas peças para montar. A história não era apenas sobre comida ou medos infantis. Era sobre descobertas sombrias, de onde menos se espera. Na manhã seguinte, a casa parecia um lugar novo, mas não por estar em paz. Era aquele tipo de silêncio que dá calafrio, porque você sabe que ainda tem coisa grande escondida. Daniel estava parado no corredor, olhando para o nada, enquanto Marina revirava novamente os armários do quarto da Helena. Ela não conseguia tirar da cabeça aquele áudio da voz da esposa dizendo: se ela descobrir, você para com isso. Alguma coisa ainda estava faltando, alguma peça que não encaixava.
Foi quando Marina mexeu em um fundo falso do criado mudo e achou uma caixinha de madeira, simples, sem tranca. Dentro tinha 2 pendrives. Ela levou para o notebook, colocou o primeiro. A tela piscou e abriu uma pasta com áudios, vídeos e documentos. Daniel se aproximou e ficou em silêncio, observando. Um dos arquivos tinha o nome Urgente. Marina clicou. A voz de Helena saiu limpa, forte e sem medo. Daniel, se você estiver ouvindo isso é porque eu não consegui sair a tempo. Eu descobri o que a Teresa tá fazendo. Ela me dá chás com remédios escondidos. Tá usando substâncias que deixam meu corpo mole e minha cabeça devagar. Eu tentei parar de tomar, mas ela insiste. Diz que é pro meu bem. Eu desconfiei e escondi os frascos. Estão na despensa na parte de baixo, atrás da caixa de leite em pó. Se ela descobrir, ela vai me tirar de cena. Vai dizer que eu pirei. Eu tô com medo pelos nossos filhos. Ela não gosta deles como diz. Ela quer que eles virem bonecos que sigam o que ela quer. Daniel, protege eles. Não deixa ela vencer. Se for tarde demais, não deixa isso virar só mais um caso abafado. O áudio durou 2 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando terminou, Daniel ficou sentado sem conseguir respirar. Marina também não disse nada. Ela só olhou para o rosto dele e entendeu que nada seria igual depois daquilo. Helena tinha deixado uma confissão clara, organizada, com provas. E ninguém ouviu enquanto ela estava viva. Ele passou a mão no rosto, se levantou e foi até o canto do quarto. Lá ele socou a parede com força, 2 vezes. Depois caiu sentado no chão com os olhos molhados. Ela tentou me avisar. Ela confiou em mim e eu não ouvi. Marina se aproximou, ajoelhou ao lado dele. Você ouve agora e vai fazer alguma coisa com isso? Daniel levantou o rosto. Ela morreu sozinha, achando que estava ficando louca. Tudo isso podia ter sido evitado. Marina falou firme. Não se culpe por isso agora. O que importa é que a gente tem tudo nas mãos. E dessa vez, ninguém vai ignorar. Ela tirou o segundo pendrive da caixa. Dentro, havia um vídeo. Helena aparecia sentada na beira da cama. Cabelo preso, rosto abatido, mas olhos atentos. Hoje é terça. Eu escondi as provas na caixa dos brinquedos antigos. Se eu desaparecer, não aceitem o que Teresa disser. Eu estou bem. Só me sinto apagada. Ela mostra o frasco para a câmera. Esse é o chá dela. Eu mandei analisar, mas ela pegou antes do resultado chegar. Não sei o que tem aqui dentro. Só sei que me sinto doente toda vez que tomo. Daniel pausou o vídeo com a mão tremendo. Ela estava tentando lutar e eu só via ela como fraca. Marina tocou no braço dele. Ela era forte. Forte demais. Forte para tentar te avisar mesmo sabendo que podia acabar com a vida dela. Eles ficaram assim, parados, o vídeo pausado, a verdade escancarada. Não, era só uma governanta controladora. Era uma mulher obcecada por poder, que manipulou uma família inteira até o limite. A campainha tocou. Daniel se levantou, enxugando o rosto. Era o detetive do caso. Marina entregou os pendrives e explicou tudo. O policial escutou calado. Depois disse: com isso a investigação muda de nível. Isso aqui não é só abuso de confiança. É envenenamento com intenção de controle. E pode ser considerado homicídio. Daniel fechou os olhos. Ela precisa pagar. O detetive assentiu. E vai. A verdade era maior do que eles imaginavam. Helena não era só uma vítima calada. Era uma mulher que tentou avisar, tentou resistir, tentou proteger os filhos até o fim. E agora, finalmente estava sendo ouvida. A justiça podia demorar, mas naquela casa a voz dela tinha voltado. E era impossível ignorar. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava em silêncio, mas agora não era um silêncio pesado. Era outro tipo, aquele que vem depois de um grito que demorou para sair. As janelas viviam abertas. O cheiro de comida de verdade começou a fazer parte da rotina. Marina acordava cedo, colocava música baixinha no celular enquanto fazia o café da manhã. Arroz, ovo, pão com manteiga, suco natural.
Simples, direto, cheiroso. E o mais importante, ninguém mais precisava pedir para Lucas e Luna sentarem à mesa. As crianças começaram a comer. Sem esforço, sem medo, sem ameaça escondida. Lucas sempre queria repetir. Luna pedia para ajudar a colocar a mesa. Marina deixou que cada um tivesse um copo preferido, um guardanapo colorido. Coisa boba, mas que fazia eles sentirem que a casa era deles de novo. Daniel aos poucos foi mudando o jeito de andar pelos corredores. Já não passava correndo, de cabeça baixa. Parava mais vezes para observar, para escutar. Às vezes ficava encostado no batente da porta vendo Marina preparar algo com os filhos. Outras, sentava no sofá e pegava um dos desenhos deles para guardar. A justiça seguiu seu caminho. Teresa estava presa preventivamente e o caso ganhou força quando os áudios e vídeos de Helena foram entregues oficialmente. Os jornais chegaram a noticiar discretamente, mas a família optou por não se expor. O importante era o que estava sendo reconstruído ali dentro. Marina não era mais vista como só a babá. Daniel chamava ela de a mulher que salvou meus filhos. E mesmo que ela não dissesse nada, no fundo ela sentia que também tinha se salvado junto com eles. Numa dessas manhãs de sol leve, Lucas apareceu no corredor com uma mochila nas costas. Marina achou estranho e perguntou para onde ele ia. Ele respondeu sério. Para a escola. Ela riu surpresa. Mas ainda faltam 2 semanas para as aulas. Ele deu de ombros. Quero voltar antes. Luna apareceu logo atrás com a boneca debaixo do braço e o uniforme meio torto. Daniel assistia tudo da escada, sorrindo sem jeito. Depois do café, ele chamou Marina até o jardim. Os dois sentaram no banco de madeira que ficava debaixo da árvore. Ele ficou um tempo em silêncio olhando para o céu. Depois falou: sabe o que é estranho? Essa casa sempre foi enorme. E ainda assim eu sentia que ela me apertava. Marina olhou para ele de lado. E agora? Ele respondeu. Agora parece que ela respira. Os dois ficaram ali mais um pouco, em silêncio. Mas não o mesmo de antes. Era um silêncio confortável, daqueles que dizem muita coisa sem precisar falar. Daniel virou para ela e perguntou: você já pensou em ir embora? Marina respirou fundo. Já, mas não quero. Ele balançou a cabeça. Eu também não quero que você vá. Ela olhou para o chão, depois para o céu. Só fico, se for por escolha, não por obrigação. Ele sorriu. Fica por nós? Ela respondeu com um sorriso curto. Fico por mim. E isso inclui vocês. Eles se olharam por alguns segundos. E naquele momento, sem beijo, sem promessa, os dois sabiam que alguma coisa estava começando. Não era paixão de novela. Era cuidado, respeito, tempo. Era liberdade para mudar, para recomeçar. No fim da tarde, Luna desenhou uma casa. No topo do telhado escreveu: Casa com gente feliz. Lucas colou o desenho na geladeira. E ninguém tirou. Porque ali, depois de tudo, cada gesto simples era um grito de liberdade. Cada refeição era vitória. Cada sorriso era um pedaço de mudança que já não dava para esconder. O chão da sala já não era mais aquele que as pessoas passavam com pressa. Agora tinha a almofada jogada, brinquedo de montar espalhado, desenho colado na parede. E não era bagunça, era sinal de vida. Marina lavava a louça com a cabeça meio distraída, cantarolando baixinho uma música dos anos 90 que nem sabia se Lucas e Luna conheciam. Mas eles dançavam do mesmo jeito. A casa tinha virado um lugar normal. E essa era a maior vitória. Daniel, naquela semana, reformou o escritório. Tirou todos os papéis da época do medo. Mandou emoldurar uma foto antiga que achou de Helena com os filhos no colo. Era uma foto boa, com risada solta e olho apertado de quem amava de verdade. Ele colocou a moldura na parede do corredor principal. Não era para fingir que nada tinha acontecido. Era para lembrar que a história da família não começou com dor. Começou com amor. Marina e ele começaram a dividir a rotina de um jeito que não foi combinado. Só aconteceu. Um olhava para o outro e já sabia o que fazer. Quando ela pegava a bolsa para ir ao mercado, ele já tinha preparado o café da tarde.
Quando ela ficava lendo no sofá, ele cobria as crianças e fechava as janelas. Ninguém pedia nada. Eles só estavam ali, presentes. E quando estavam todos juntos, os 4, parecia que o ar era outro. Um sábado à noite, Lucas quis dormir na sala. Queria ver filme até tarde. Marina montou um colchão no chão. Luna colou do lado. Daniel chegou com pipoca. Era tudo simples. Tela ligada, som baixo e um cobertor grande cobrindo os 3. Marina ficou sentada no canto, observando. Aquela cena não era nem de longe o que ela esperava quando entrou naquela casa, mas era tudo o que ela precisava ver para sentir que tinha feito a coisa certa. Ela sorriu com o canto da boca e encostou a cabeça na poltrona. Daniel olhou para ela e sorriu também. Mas não foi um sorriso qualquer. Foi aquele tipo de sorriso de quem está guardando um sentimento há tempo e está quase deixando escapar. Ele se levantou, foi até ela e se sentou ao lado. "Você tá bem?" perguntou. Ela respondeu com um tom bem calmo. Ficaram olhando o filme com as crianças por alguns minutos. E então ele falou, baixo, quase como se não quisesse que ninguém ouvisse de verdade. "Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido com a gente se você não tivesse aparecido." Ela virou o rosto devagar. "Talvez você tivesse se virado. Você é forte." Ele riu. "Não tanto quanto você pensa." Ela deu de ombros. "Talvez eu pense certo." Daniel ficou em silêncio por um tempo. Depois, com a voz um pouco mais firme, disse, "Eu gosto de você, Marina." Ela não respondeu na hora. Ficou olhando o desenho na TV, o som da risada de Luna no fundo, a pipoca derrubada no tapete. "Você tá confuso. Tá misturando gratidão com carinho." Ele balançou a cabeça. "Não tô." Ela olhou para ele. "E se eu for embora amanhã?" Ele respirou fundo. "Vai doer." Ela ficou mais um tempo quieta. Depois disse, "Então não me faça promessas. Só continue sendo esse pai que você tá se tornando. O resto, a gente vê." Ele assentiu. Pegou na mão dela sem pressa. E ficou ali, segurando. Nada de beijo, nada de frase bonita. Só presença. Só verdade. Mais tarde, Marina colocou os gêmeos na cama. Daniel arrumou a sala. Quando ela desceu, encontrou a luz da varanda acesa, a mesa com 2 copos de suco e uma tigela de amendoim. Ele olhou para ela e falou, "Fica só mais um pouco." Ela ficou, e foi ali, naquele silêncio cheio de sentimento, que a reconstrução aconteceu de verdade. Sem barulho, sem aviso, só sentimento real. A noite chegava tranquila. O jantar estava sendo preparado no mesmo ritmo novo de alegria e rotina. Arroz soltinho, molho de tomate caseiro, frango assado e salada colorida. Nada impossível, nada requintado. Apenas comida de família como naquelas casas comuns. A mesa foi montada no quintal, sob lâmpadas de luz quente, com toalhas simples que os gêmeos mesma escolheram. Plantas balançavam com a brisa. Tudo silencioso, mas dessa vez era silêncio de conforto. Marina colocou os pratos cheios na mesa. Os gêmeos chegaram correndo, rindo, disputando quem tinha escolhido o melhor copo. Daniel apareceu atrás de Marina, beijou a testa dela e se sentou. O clima era leve, mas cheio de significado. Ninguém falava imediatamente. Cada pessoa sentou, pegou o prato e soltou satisfeito. Arroz, frango e molho no mesmo garfo. O sabor não era um milagre, mas era real. E bastava. Lucas foi o primeiro a falar. "Mãe, posso comer mais molho?" Marina sorriu e passou o prato. Ele se serviu e deu uma garfada. Deu de ombros e disse, "Tá bom, viu?" Luna concordou, enquanto enchia o prato de saladinha. Daniel ficou olhando o rosto dos filhos, depois olhou para Marina. "Estou feliz." Ele falou baixo. Ela sorriu e limpou a boca com o guardanapo. "Eu também", respondeu. Não precisava ser mais do que isso. Enquanto comiam, os grilos começaram a cantar, o vento pipocava nas folhas. As sombras se deslocavam nas paredes, mas era uma sombra aconchegante. O cheirinho do jantar se misturava com o cheiro de casa. E cada colherada era uma afirmação de conquista depois de tudo. Marina viu Daniel tocar a mão dela de leve por baixo da mesa.
Ela apertou os dedos dele. Não precisaram dizer nada. Na hora da sobremesa, serviram banana assada com canela. As crianças fizeram careta, depois comeram um prato. Lucas se empolgou e ofereceu para Marina provar. Ela aceitou, saboreou e soltou um exagerado. A mesa riu. Daniel comentou: nem a mãe deles fazia assim. O riso parou por um segundo, mas foi um segundo suave, sem tristeza. Aceitação. Reconhecimento do que passou sem precisar negar ou esquecer. Marina olhou para Daniel. E agora? Ele respirou fundo. Agora a gente leva para frente, para eles, para nós. Ela assentiu e sorriu. Lucas e Luna olharam para as luzes acima da mesa, intrigados. Daniel explicou: é a nossa luz de final, de dia. Eles entenderam e olharam para o céu como se fosse o sol se despedindo. Era só jantar, mas era também um marco. Quando terminaram tudo, Marina recolheu os pratos. Daniel ajudou. Os gêmeos estavam deitados num tapete, olhando as estrelas. Ele disse: vai querer mais pipoca? Marina balançou a cabeça. Mas quero ficar. Eles foram ficando sentados, os adultos bebendo água, as crianças abraçadas. O vento bateu e a lâmpada piscou. Foi o momento. Uma família inteira, reunida ao redor de uma mesa simples. Cheiros, sons, sentimentos expostos sem medo, sem expectativa de ser perfeito. Só real. Única. A última refeição era só mais uma, mas ao mesmo tempo a primeira de muitas vindouras. E nela estava escrito: o que realmente importa. Estar junto, sem fantasia, sem medo, com comida, riso e gente de verdade.